Ainda no capítulo do eu autocentrado, agora na terceira parte, a gente vai entrar na reflexão do movimento da culpa. No anterior, a gente falou sobre o processo contrário, o da desculpa ou da justificativa, da projeção de que a gente acaba pelo movimento do ego, da mente, que são basicamente a mesma coisa, né? Dentro desse contexto aqui, a projeção que a gente faz da interpretação, baseado nos nossos sentimentos, nas nossas crenças, nos nossos valores. Então, a gente projeta essa perspectiva que a gente tem em relação ao outro e cria uma rotulação sobre a outra pessoa, sobre uma situação, um comportamento, baseado nessa realidade que nós trazemos, na identificação que a gente tem com a nossa persona, com tudo que eu trouxe da minha história de vida e o que eu acredito de certo ou de errado. Então, existe essa projeção, que é um movimento de indignação ou de desculpa, né? De transferir a culpa, transferir os sentimentos, a sua interpretação. Então, você acha aquilo errado, você acha feio, você acha sujo e transfere para o outro isso que você acha, colocando nele a responsabilidade sobre o que você interpreta. Então, esse é um movimento do ego, você enquanto personalidade. A consciência, ela não faz isso. Então, nós vivemos nesse automatismo, fazendo esse movimento de projeção. E quando a gente faz isso, utiliza do movimento do ego para autoanálise, no sentido, a análise deveria ser uma virtude, uma coisa positiva, mas para o auto-julgamento, né? Que é esse processo de olhar para si. E aí a gente entra na culpa, desculpa. A culpa, ela é o próprio movimento do ego se autopunindo. A culpa é outra forma que o ego tem para criar a identidade, né? O que você faz ou deixou de fazer foi uma manifestação da sua inconsciência. Então, a gente se culpa pelos nossos erros, mas não percebe que foi um movimento inconsciente. Todas as coisas erradas que nós fizemos na história humana foram inconscientes. Se existe consciência, não tem erro. Então, o que é natural dentro da nossa condição, ele diz aqui. Mas o ego personifica a situação e diz, eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho ou insuficiente. Então, aquele mesmo processo de que a gente faz para fora, baseado no ego, de rotular alguém pelas suas atitudes, então a pessoa é errada, a pessoa fulano é um ladrão, fulano é malvado. Nós transferimos e rotulamos a pessoa no movimento de colocar ela como inteiro dentro daquela personificação. E aí, no movimento da culpa, a gente faz para si mesmo. Então, eu sou ruim, eu sou falha, eu sou insuficiente ou insignificante. E o ego, ele é tão interessante nesse movimento de alimentação que entra ano, sai ano, passa experiência, voltam outras experiências, ele continua mantendo tudo isso no momento presente, no eu sou e não no eu era, né? Mesmo que o erro que eu cometi ficou no passado, a personificação ou o próprio rótulo que eu me coloquei, ele continua manifesto no momento presente. Passe o tempo que passar, ele continua manifestando. Então, se você estabelece objetivos autocentrados na sua busca de libertação e autovalorização, mesmo que os atinja, eles não irão satisfazê-lo. Nesse movimento do ego, de sempre estar provando para si que você é bom, que você não é aqueles sentimentos que você tem, isso é insuficiente. Então, o autor diz, estabeleça objetivos, sabendo, porém, que o mais importante não é atingi-los. Quando alguma coisa inesperada acontece, fica demonstrado que o momento presente, o agora, não é apenas um meio para atingir o fim. Cada momento do processo é importante em si. Busque seu objetivo valorizando cada passo da sua caminhada. Só assim você não se deixará dominar pela consciência autocentrada. E aí eu gostaria de finalizar com uma reflexão. Disse o mestre budista quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo: sem o ego não há problemas. Então, os problemas somos nós que criamos, né? No próximo capítulo a gente vai estudar o agora, certo? A gente se vê no próximo encontro.